Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse episódio do Pod Cíntia. Esse canal é destinado a donos e donas de escola de música, músicos e professores de música que querem expandir o seu negócio, profissionalizar, ter uma escola de música robusta e com bastante previsibilidade metodológica, financeira, para você realmente ter um negócio sustentável. E hoje quem está comigo é minha amiga de infância, de adolescência, ela que é mãe do Gabriel, mãe do Henrique, esposa do André, médica, otorrinolaringologista e foniatra, a doutora Carolina Scheffer. Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Cíntia. Queria agradecer, é um prazer, uma honra participar aqui desse podcast que está muito chique, Pod Cíntia. Obrigada, Carol, pelo seu preciosíssimo tempo, ter remanejado a agenda de férias das crianças, de consultório para estar aqui, querida. É um prazer. E eu trouxe você porque eu sei que você tem muito a agregar, a trazer de conhecimento sobre o desenvolvimento de linguagem. Eu sou fonoaudióloga, então eu sou muito fã desse assunto, estudei esse assunto, trouxe isso ligado à música e queria trazer um pouquinho mais de você aqui para o pessoal ter mais conteúdo, ter mais proximidade com o seu conteúdo, com a sua expertise. Carol, primeiro de tudo, a Carol sempre quis ser médica? Ai, você sabe que o Henrique me perguntou isso ontem? Jura? E eu falei que sim, eu não me lembro de querer ser outra coisa. O meu pai é médico, então eu via muito assim nele. Mas eu acho que é engraçado porque ele trabalhava tanto, eu também falava, olha, eu quero ser médica, mas eu não quero trabalhar tanto, eu quero ter uma família, eu quero, conseguir ser mãe, ter filhos, mas nunca consegui pensar em outra coisa, sabe? E você trabalha menos que seu pai hoje? Trabalho. Menos que seu pai? Então você conseguiu já. Consegui, e a gente consegue, flexibilizar aí a questão de em que momento da maternidade eu tenho que ficar mais focada neles, agenda e tudo mais, para a gente poder fazer as duas coisas, ter uma família e trabalhar. Agora, fácil não é, né? Não. Em que períodos do ano, a gente estava falando isso? A Bia também está em férias, então a gente fica administrando a agenda, como fazer, né? E seu marido também é médico, o André, que também é nosso amigo de escola, estudava ali junto com a gente. E como você e o André vão organizando a agenda? A gente se reveza, se organiza, quando ele não pode, eu posso. Um leva, um vai buscar, a gente para estar presente. Porque é isso, tem que estar para passar tão rápido, né? É clichê falar isso, mas é a verdade, né? E as diferentes fases, do desenvolvimento ali da criança, que é um assunto que eu adoro, mas que é isso, essa bebezinho, depois agora com a questão de escola, de esporte, de prova, de estar atento à lição, a estar junto. Então, a gente faz o que dá. Tem dia que consegue, tem dia que não consegue, mas eu consegui chegar no que eu queria, que era trabalhar menos, estar presente, mas ainda assim trabalho bastante. Que bom, Carol, que bom. Mas o seu trabalho ajuda muitas pessoas, é muito necessário. Eu acho que aqui em Piracicaba, interior de São Paulo, temos só você de foniatra? Só, em Piracicaba só. E acho que na região? A gente tem em Limeira, uma amiga Angélica, temos em Americana, mas tem muito pouco ainda foniatra. A gente está trabalhando bastante para tentar aumentar o número de foniatras, que eu acho que precisa. É uma demanda importante, E a gente precisa aumentar a formação desses profissionais, Carol, então conta para o pessoal o que é a foniatria, como é essa especialidade. Eu sei que é uma especialidade dentro da otorrinolaringologia, então explica um pouquinho mais disso para o pessoal entender. Então, a foniatria, ela é como se fosse uma área de atuação que já foi, nem sempre foi da otorrino, e hoje em dia é dentro da otorrino. Então, é um médico que faz a faculdade de medicina, depois faz a especialização em otorrino e depois se especializa em foniatria. Então, eu tenho o título de otorrino e de foniatra como área de atuação. É uma área que trabalha muito... posso voltar, que ficou esquisito? Claro. Pode. Você quer voltar da tua pergunta? Claro. Pode. Claro. Tá. Desculpa. Desculpa. Imagina.
Carol, então conta para o pessoal o que é a foniatria. Eu sei que a foniatria ela é uma especialidade médica dentro da otorrinolaringologia. Então conta como que como está constituído, né, essa especialidade, por favor. Então, a foniatria é uma especialidade médica dentro da otorrino mesmo. Então, os pré-requisitos para ser um foniatra então, você faz a faculdade de medicina, residência em otorrinolaringologia e depois faz o fellow, né, que é uma especialização em foniatria. Ainda tem muito pouco foniatra, né? Porque tem muito pouco centro de formação, né? Mas a gente estamos tentando aumentar, se movimentando para que isso atenda e que tenha mais foniatras aí no Brasil. A foniatria, ela ela faz o diagnóstico médico dos transtornos de linguagem e de aprendizagem. Então, desde o atraso de fala, do transtorno de linguagem, de autismo, tudo que envolve linguagem e aprendizagem. Né? Então, a gente acha que parece que é pouca coisa, né? Mas não Mas tem muita coisa aí nesse meio. A gente vai falar sobre isso agora. Eu acho que a gente já pode até... Primeiro vamos falar um pouco dos marcos de desenvolvimento de linguagem. E eu acho que os marcos de desenvolvimento de linguagem, eles também estão atrelados ao marco de desenvolvimento motor, social, afetivo, psíquico. Então, conta um pouquinho de como são esses marcos do desenvolvimento da criança, para depois a gente falar um pouco das atipias. Tá. É muito importante que a gente saiba que existem esses marcos, né, que a gente conheça como médico, como professor, como qualquer pessoa que lide com criança, né, porque é através desses marcos que a gente vai entender se a nossa criança tá dentro do que é esperado para o desenvolvimento dela, né. Então, aquela questão de cada criança tem o seu tempo, é assim mesmo, ele falou um pouco depois, mas ele andou mais rápido, é porque é menino, não, então assim, existem marcos e você pode estar dentro desses marcos, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas de uma maneira geral dentro. E a avaliação foniátrica, ela vai olhar por todo esse contexto, né? Porque os marcos de desenvolvimento de linguagem não são só, não dizem respeito só à linguagem, à fala, né? Quantas palavras aquela criança fala. Fala tantas palavrinhas com 2 anos, com 3 anos, fala, né? Diz respeito também à compreensão, a como que ela utiliza essa linguagem, a questão do brincar, do simbólico, né? Como está estruturado esse brincar, as questões motoras, que estão muito ligadas com o desenvolvimento de linguagem, questões práticas, né? De planejamento motor global e também o planejamento motor da fala, né? Oral, né? Então, também está ligado com como essa criança come, né? Como foi a introdução alimentar, né? Então, tudo isso um médico tem que conhecer para poder enxergar o que está dentro do esperado ali ou não. Eu acho que alguns marcos são importantes, né? Então, a gente espera que por volta de 1 aninho a criança ande. E se o nosso filho não anda, a gente fala, nossa, 1 ano, eu lembro, meninos, 1 ano e 1 dia, 1 ano e 1 mês. Tem que andar. A gente já começa a pôr criança de pé, a gente já começa a perguntar para o pediatra. Né? E a fala não. Parece que a fala fica assim, né? Uma hora fala. Porque ele vai falar quando ele quiser, no tempo dele. Né? E não. Né? Então, alguns marcos são importantes. Por volta de 1 ano... 1 ano e 3, mais ou menos, a criança começa a falar palavrinhas com função. Antes disso, a gente já nota lá para 9, 10 meses que existe aquele balbucio, né? Então, que a criança começa a juntar, falar só vogal, depois consoante e vogal, mamá, dada. A gente sempre acha que é mamãe, né? Nem sempre é. Mamá, eu achei né? que a Bia tinha falado mamá. E com foi. 6 meses. Quem que vai falar que que era não? meu? Era para mim. E isso é muito legal, porque a gente sabe que a criança que não balbucia, ela tem uma chance maior de ter transtornos aí de linguagem. Então, tem esse balbuciar, que é muito importante que a gente troque, que a gente valide, que a gente olhe para aquela criança e fala, né? E converse. Mais, né? Porque, e é tão bonitinho, né? Eu acho que é uma das frases mais fofas.
E a criança já está se comunicando ali. Sim. Então, a gente precisa se comunicar com ela mesma. Devolver, né? Devolver. Dialogar. É o balbucio dialógico, né? Eles começam... Parece que está respondendo, né? Tem uns vídeos lindos na internet, né? Dessas coisas. Depois estão... E aí, por volta de 1 ano e 3, que a criança vai começar a falar as palavrinhas com função, né? Então, aí sim, o mamãe, o papai, o vovó, o auá, o miau, o cocó para galinha, né? Então, é isso que eu espero que ela fale. Então, palavrinhas ainda curtinhas, mas que tenham função de comunicar, né? E junto com isso, toda a questão gestual, né? Então, o dar tchau, o apontar, o olhar para você, olhar para o que ela quer, compartilhar a atenção, né? O solicitar, né? Todos os gestos, né? Que são não só indicativos, mas representativos de alguma questão que ela queira comunicar. Depois disso, né, isso tudo vem junto, né? Parece que é tudo meio separadinho, mas é tudo meio junto. Sim. Por volta de 2 anos, a criança começa a melhorar bastante o simbólico dela, começa a fazer aquelas brincadeirinhas de dar comidinha para o bebê, de dar banho, sabe? E até começa a fazer isso como uma historinha mesmo na cabecinha deles, né? Então começa, eu dei banho, daí eu troquei, depois eu dei uma comidinha, depois vamos brincar. Eles imitam a rotininha que a gente tem com eles, né? Sim. Mas essa sequência do brincar tem a ver com a sequência que ele vai começar a formar frases, né? Então, a contar narrativas, a começar a formar frases com mais de 2 palavrinhas. Uhum. Então, com 2 anos, a gente espera que as crianças comecem a ter essas 2 palavrinhas juntas. Uhum. Então, que é mamãe, dá tetê, tchau, au, au, né? Então, sim, tem que ter as 2 palavrinhas juntas. E com 3 anos, e junto com esses 2 anos, vem essa questão do simbólico que dá aquela florada, né? E lá com 3 também, que é um marco importante, é que essa criança deve estar falando, na grande maioria do tempo, em 75% do tempo, para um adulto estranho entender. Tá? Então, assim, não é que ela vai falar sem nenhuma troca, que ela não vai trocar o R pelo L, que ela vai falar porta em vez de porta, não é isso. Mas, se eu chegar com essa criança aqui e você não conhece ela, você vai entender o que ela está querendo te dizer. Isso sim, com 3 aninhos. Tá. Então, são marcos importantes. Essas troquinhas que ficam, né? Ainda do R do L, fonológicas ali, elas são aceitas até por volta dos 5 anos. Tá. Né? Dali para frente, a gente espera que essa criança esteja falando com todas tudo corretamente. E junto com isso, né, a gente tem que entender o que mais, não é, como eu falei no início, não é número de palavras, né? Eu consigo contar alguma coisa, eu consigo recontar, eu compreendo, ela compreende o que a gente fala, como é que é essa linguagem pragmática, como é que ela usa essa linguagem também, ela consegue dessa fala trazer um recurso não só de comunicação, mas de narrativa, de conto e de reconto. Então, tudo isso tem que ser observado dentro de uma avaliação. Perfeito. Carol, e como você acredita, ou como você vê no consultório, nos seus pacientes, nas terapias, que a música favorece esse desenvolvimento verbal? Eu acho que de diversas maneiras, né? Auditivo, né? Então, o processamento auditivo é muito importante porque lá no início, né, dos primeiros aninhos de vida, a criança tem esse mapa fonológico que ela faz no cérebro, né? Ela vai ouvindo os sonzinhos e ela vai formando um mapa fonológico. Por isso que criança que aprende inglês, aprende outra língua nessa faixa etária, né? Ela tem essa possibilidade de formar esse mapa fonológico para mais de um idioma, né? Então, é muito importante que sejam apresentados, né, esse som de uma maneira adequada, né? Então, a audição é muito importante, né, assim, fundamental. A audição faz parte do processo de comunicação de linguagem, né? E a gente tem a música como
uma questão de você ter não só essa parte fonológica e sensorial e tudo mais, mas é muito motivadora, né? Para a aprendizagem, né? Crianças aprendem tudo com música, Sim. né? Então, na escola tem a musiquinha da hora de guardar o brinquedo, a musiquinha da hora de dar tchau, a musiquinha do boa tarde, né? A música condiciona. Ela condiciona, Traz rotina. Ela traz rotina, ela traz essa motivação, né? E aí, junto, né, com a música, vem também o gestual, né? Vem você aprender mais para frente, né? A consciência fonológica, a rima, né? Então, ritmo de fala, ritmo da música, melodia, entonação, né? Então, tudo isso está junto de uma aula de música que parece só uma brincadeira, mas que lá no cérebro da criança está acontecendo um monte de coisa. Está sendo muito estimulada, né? Muito estimulada. Todas as partes do cérebro. Sim. Carol, e quando um professor de música, ou qualquer professor de qualquer especialidade, ou pai, a mãe, percebem que algum marco do desenvolvimento não está legal, o que ele deve fazer? Quem ele procura? Quem faz uma avaliação? Quem vai saber falar mais sobre isso? Eu acho muito importante isso, essa questão do papel do professor, né? Sim. Então, vocês como professores são fundamentais. É uma porta de entrada, né? É uma porta porque, às vezes, aqueles pais não têm conhecimento, eles não sabem realmente que aquilo tá fora, né? E aí é muito importante que a gente possa saber identificar e alertar, porque, às vezes, vai ser o primeiro passo ali para uma intervenção precoce, né? É muito importante que essas crianças tenham atendimento médico, né? E o ideal da vida seria eu falar, olha, um foniatra, né? Não temos muito foniatra, já falamos sobre isso. Então, assim, dentro da sua possibilidade, né? Pode ser o pediatra que está lá todo mês com o seu filho, cada 6 meses com o seu filho. O neurologista, o psiquiatra infantil, né, o otorrino e o foniatra, né? Mas precisa dessa avaliação médica para descobrir, olha, temos alguma questão médica por detrás disso? A avaliação da audição é fundamental em todas as idades. Fazer o exame auditivo, né, ver se a audição está preservada. Sim, às vezes a gente faz isso só, mas fez o teste da orelhinha quando nasceu. O teste da orelhinha é uma triagem, né? Depois daquilo já aconteceu um monte de outras coisas, então a gente tem que fazer periodicamente essa avaliação auditiva. Sim, né? sim. Então, eu acho que eu acho que não tem que ter reserva de mercado para o desenvolvimento infantil, né? A gente não pode ficar com essa, só o foniatra, só o neurologista atende autismo, só... Não, quem atende é quem estuda e quem gosta e quem se sente capacitado, e é capacitado, não se sente, mas que tem capacitação para atender e diagnosticar. Perfeito. Carol, e o fonoaudiólogo? Sou fonoaudióloga, então por isso até que eu vou tocar nesse assunto. E o fonoaudiólogo, aonde entra aí? Porque muitas pessoas levam para fazer avaliação no fonoaudiólogo, mas o fonoaudiólogo, ele é um terapeuta. O fonoaudiólogo, ele não fecha diagnóstico. O fonoaudiólogo, ele tem relação com os médicos que estão atendendo o caso e faz as terapias para que aquele paciente tenha evoluções. Então, onde pode levar no fonoaudiólogo fazer avaliação? Não pode? Onde que entra um fonoaudiólogo nessa história? Entra junto, né? As fonoaudiólogas são parceiras, amigas, a gente trabalha o tempo todo junto, né? Então, não é ou um ou outro, é os dois, né? Sim. Então, o médico faz avaliação médica, o fonoaudiológico faz avaliação fonoaudiológica. E essas duas avaliações juntas vão traçar um diagnóstico. Então, assim... E os tratamentos que serão realizados. E as terapias que vão ser realizadas pelo profissional fonoaudiólogo, né? Eu não faço terapia, não sei, não tenho formação para isso. O que eu tenho olha, vamos discutir, o que você viu? Na minha visão, eu vi isso. Então, eu acho que juntos, né, a gente agrega. E eu acho que quem mais ganha com isso é o paciente. Claro. Né? Houve um tempo, né, em que o médico, ele era muito, ainda tem, né, mas ele era muito superior, ele não discutia com a equipe, né? Eu acho que hoje em dia isso, assim, não tem mais, né? Eu aprendo tanto, né, com as fonoaudiólogas, com as terapeutas ocupacionais, com psicólogas, né? Então, assim, a gente discutir em equipe com a escola, com o professor, né? Isso agrega muito, né? Eu aprendo e o paciente ganha.
Eu acho que é o que... Então, entra junto, O foco é o paciente, né? Claro, entra junto. Então, entra o médico, mas entra o fonoaudiólogo junto, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, mas juntos para a melhora do paciente. Tá. E algo que eu quero clarificar aqui sobre o fonoaudiólogo também atua em várias frentes. Então, tem um fonoaudiólogo que é específico em audição, que coloca aparelho auditivo. Ele muitas vezes não atende linguagem. Ele é dentro da fonoaudiologia também existem especialidades. Então, também tem um fonoaudiólogo que é específico em motricidade oral, que às vezes trabalha muito com dentistas, com outras, né, com voz. Fonoaudiólogos que atendem pacientes de UTI neonatal, mães para amamentar. Então, também encontrar um fonoaudiólogo que seja especialista em linguagem. E dentro da linguagem, se eu consigo entender que talvez aquilo me parece um transtorno motor de fala, né? Ou me parece um autismo, ou pode ser um TDL. Então, cada fonoaudiólogo, eu sei, né, dentro da minha rede ali, eu consigo, né, lembrar, olha, esse paciente aqui, eu acho que, né, tal pessoa pode te ajudar, porque tem formação para fazer esse tipo de terapia que você está precisando. E aí, juntas, a gente vai construindo. Perfeito. Perfeito. Você que é dona de escola de música, está acompanhando esse podcast aqui? Aqui embaixo eu estou deixando um link para você fazer uma sessão diagnóstica inteiramente gratuita com a minha especialista educacional para te apresentar o nosso processo de mentoria, a Song Master, para que você venha escalar, aumentar o seu faturamento e fazer o seu primeiro R$ 1.000.000 com aula de música. Clica aqui que a gente está te esperando, vai ser um prazer saber da sua história e mostrar para você como que você pode ter um plano de desenvolvimento e aceleração da sua escola. Carol, agora vamos falar um pouco do atípico, né, do paciente, ou do atípico e do típico, né? Qual é essa diferença? Onde que ela está implícita? E daí, quais são as atipias para a gente aprofundar um pouquinho mais nelas também, ou nas principais aí que a gente consegue, né, agora? O que é um desenvolvimento típico e o que é um desenvolvimento atípico? Eu acho que essa pergunta fica melhor, né? É bem abrangente, né, bem amiga? Abrangente. Mas assim... Eu acho que eu enxergo um pouco isso como um indivíduo, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar sempre com aquela criança, como o desenvolvimento daquela criança. Então, assim, eu não acredito que existam muitas caixinhas, sabe? A caixinha do típico, do atípico, a caixinha que eu coloco todos os autistas, a caixinha que eu coloco todos os atrasos, todos os transtornos, porque cada criança, ela se desenvolve de um jeito. Então, vamos pensar no autismo, né? Dentro do transtorno do espectro autista, eu tenho crianças muito diferentes. Né? Eu tenho crianças que têm demandas, um nível de suporte, né, ou demandas importantes, e tenho crianças que não, né? Então, não é toda criança autista, por exemplo, que vai precisar de um suporte na escola. Em algum momento, sim, em outros momentos, não, dependendo da demanda e de como ela está naquele momento, né? Todo paciente com TDL, toda criança com TDL, que é o transtorno de desenvolvimento de linguagem, se comporta da mesma maneira? Não. Tem criança com TDL que tem transtornos sensoriais, tem crianças que não têm. Né? Tem crianças que têm mais dificuldades receptivas, ou seja, de compreensão, e tem crianças que não têm, tem crianças que têm mais a questão mais expressiva. Então, eu prefiro individualizar, né? Claro que, né, a gente mais ou menos sabe o que deve ter, né, os critérios diagnósticos para o autismo, os critérios diagnósticos para o TDL, para um atraso, para um transtorno motor de fala, mas dentro desses critérios tem uma criança, né? E essa criança, ela é diferente de qualquer outra, né? E as demandas também são diferentes, porque a mesma criança com 1 ano, ela tem uma demanda, né? Uma criança com 6 indo para o ensino fundamental 1, né? Para o 1º ano, ela tem outra demanda. Um adolescente tem outra demanda, né? Então, conforme as coisas vão aparecendo, a gente tem que ir ajudando e controlando isso daí, junto com a família, com os terapeutas e com todo mundo junto. Sim.
Carol, agora vamos falar sobre o autismo, que eu acho que é um tema que está muito latente. Estão acontecendo muitos diagnósticos. Será que realmente esses diagnósticos estão corretos? Será que não estão? Então, assim, o que tem que acontecer para ser feito um diagnóstico de autismo? E dentro do autismo, como você falou, não é uma classificação que tem uma maneira exata. Tem vários graus, né? O que tem que acontecer? Eu acho que o mais importante é a gente aceitar. É aceitar a palavra. Que o diagnóstico, ele me fugiu a palavra, mas ele não é. Não existe um exame. Né? Não é um exame de sangue, né? Exato, que não é um exame de sangue, não é um checklist. A palavra que eu ia falar é subjetivo. Isso. O diagnóstico é subjetivo, né? Essa semana, uma paciente estava falando, nossa, eu passei com você me deu o diagnóstico de TDL. Aí eu passei na neurologista, o neurologista falou que é autismo. E agora? Difícil, né? Difícil até para os profissionais. Para essa mãe, para os profissionais e até para essa equipe que fica perdida, né? Mas, assim, o que eu respondi para ela, olha, vem aqui, vamos conversar, mas, assim, não foque tanto no nome. Isso. Né? Foque no seu filho. E no que ele precisa de ajuda e os profissionais que vão desenvolver essas habilidades nesse momento, que ele precisa. Né? Então, o que ele precisa neste momento? O João, com 3 anos, que tem questões de socialização, questões de linguagem, tem questões sensoriais e motoras importantes, né? O que ele precisa, né? E aí a gente vai atrás disso. É claro que o nome, né, o diagnóstico, ele traz um senso de pertencimento, né? Se eu sei que é TES, eu sei que é autismo, eu começo a me juntar a pessoas que também têm esse mesmo diagnóstico, eu começo a ler mais sobre isso, eu começo a estudar mais por que o cérebro dos autistas funciona dessa maneira ou de outra. Então, ele é importante, sim, né? Mas a gente não pode esquecer que antes do diagnóstico, né, em primeiro lugar, tem aquela criança, seu filho, né? Sim. Então, independente de você... Às vezes você entra no... Eu sempre falo, né? Às vezes quando eu dou um diagnóstico, olha, a mesma criança que entrou no consultório é a mesma que está saindo. Não é porque agora ele tem um diagnóstico de autismo, por exemplo, que ele não é mais o fulano, o João, seu filho, né? Ele continua sendo a mesma criança. O diagnóstico ele tem que servir para ajudar e não para empacotar. Tá. Né? Tá. Carol, agora eu vou perguntar, acho que a gente nunca... falou assim, como que é para você, como Carol, mãe, ser humano, esses diagnósticos, acolher essas famílias, porque geralmente para as famílias isso não é simples. Não. Como é para você acolher isso, indicar terapia para as famílias, porque a família precisa, ninguém dá conta sozinho e não precisa. Como que é a sua conduta disso e a Carol humana mesmo em relação a tudo isso, né? Porque você tem que colocar uma barreira na frente, né, disso para não te atingir sempre, porque você é uma pessoa com emoções, com sentimentos, você é mãe, você é tia, né? Então como que é isso para você? Como que você lida com isso no dia a dia? Que é bem delicado, né? É delicado. E não só no caso, né, de dar diagnósticos assim, mas crianças sindrômicas, crianças com doenças degenerativas, né? Eu trabalho no centro de reabilitação aqui de Piracicaba. Sim. Um amor, um carinho por aquele lugar e aquelas crianças, mas muitas vezes são vidas difíceis. Claro. Né? Assim, um diagnóstico, ele vem, por exemplo, um diagnóstico de autismo, muitas vezes vem com um pacote de coisas que você tem que fazer, né? Então, assim, você tem que levar para terapia praticamente todos os dias, né? Então, a gente como mãe, como mulher, você, né, tem que meio que, às vezes, parar um pouco a sua vida, né? Ou se organizar para dar conta de tudo isso. Né? Então, eu tento acolher da melhor maneira possível. Eu tento acolher até no sentido de que, olha, calma, uma coisa por vez. Às vezes eu percebo até que aquela família não está preparada para aquele diagnóstico. Claro. E eu vou, aos pouquinhos, conversando, eu vou mostrando, eu vou estudando junto. Tipo, olha, às vezes eu abro no computador, olha, tá vendo? Olha, esse critério, ele faz assim, ele é... Não, ele é... Às vezes esse diagnóstico a gente constrói até juntos. Você vai educando a família, eu acho, para receber. Não é, sim, Carol? Educando, porque é uma educação que as pessoas não têm em nenhum lugar, né? Não está no Jornal Nacional.
Nacional, não tá na série da Netflix. Você vai educando essa família para Porque, colher. eu fico pensando, como é que você sai, né, de um consultório com um diagnóstico? Muitas vezes acontece isso. Claro. Né? Um diagnóstico, um papel lá escrito, faz isso, você sai com aquilo na mão, e aí? Leva na escola, leva no convênio, Né? leva não sei o quê. Aí tem toda essa burocracia, né? Mas o que eu sempre falo é, olha, primeiro, estude, leia, né? Eu indico programas, indico lugares, indico contas no Instagram, para que a pessoa possa procurar também em fontes confiáveis, né? E, assim, me ponho muito, assim, nesse lugar de vamos juntos, calma, um dia de cada vez. E, assim, compare o seu filho com o seu filho, né? Olha como ele já melhorou do que ele quando ele chegou aqui. Veja, mas ele está muito diferente dos outros. Mas lembra como era, né? Lembra como... Então, assim, eu acho que essa visão do médico também de trazer para o pessoal, De dar isso mão, de estar junto. isso também traz uma proximidade, né? E eu tento fazer isso, assim. Eu espero que os meus pacientes ouvindo, eles acham que eu faço. Mas eu abraço, sabe? Eu trago supra muito para colo mesmo, Porque os pais precisam, né? Precisam. Para estarem fortes. E a gente também está falando aqui muito de criança, né? De diagnóstico para criança, mas acontece muito diagnóstico tardio. E na nossa época de escola, há 30 anos, não se falava nisso. Então, quantos amigos autistas com TDL, com apraxia de fala, com atraso de linguagem nós tivemos na escola e que não foram diagnosticados e que tiveram que fazer um vestibular, que tinham matéria como os outros e eles não tiveram essa atenção diferenciada, né? Sim, por desconhecimento. Por desconhecimento, né? Então, eu acho que muito desses diagnósticos, né, que tem aumentado, né, é porque hoje a gente também conhece mais, a gente estuda mais, então a gente sabe fazer mais diagnósticos, então essas crianças têm que ser vistas de alguma maneira, né? Mas concordo, antigamente também eles existiam, né? Sim. Mas muitas vezes ou eles não eram vistos porque ninguém, né, sabia que tinha isso. Sim. E também muitas crianças não saíam de casa, né? Sim. Eles eram retirados da sociedade, Sim. né? Eles eram colocados em instituições especiais, né? Então eles não estavam nas ruas. Né? E não, gente, tá todo mundo aqui, né? Quem que é normal? Quem que é tão típico assim nessa vida? Eu não sou. Nem eu, graças a Deus, porque deve ser Não bem é? chato. Exatamente, politicamente, né? E tudo mais. Carol, vamos falar um pouquinho do TDL. O que é o TDL, essa sigla, o que ela representa, como é feito o diagnóstico, ele é muito confundido com o autismo também. Então, vamos falar um pouquinho do TDL, trazer essa educação, né, para as pessoas sobre isso. A gente tem falado muito mais de TDL agora, mas é uma luta, porque ainda ninguém muito conhece, né? O TDL é transtorno de desenvolvimento de linguagem. Sim. É o transtorno do neurodesenvolvimento mais comum, tá? Então, ele é o dobro do autismo, por exemplo. A gente tem 7 a 8% de crianças escolares com diagnóstico de TDL, né? Que deveriam ter o diagnóstico de TDL, né? Então, assim, é uma causa muito frequente que traz bastante sofrimento se você também não acudir, não olhar, né? Porque, então, são crianças que viram, é um transtorno permanente, né? Então, assim como o autismo, né? E a criança tem dificuldade, e vira um adulto, um adolescente também com dificuldade de linguagem, né? Então, linguagem naquilo tudo que a gente conversou, né? Então, não só de fala, né? Mas de narrativa, de contar, de compreensão. Então, muitas vezes são crianças que têm dificuldade em interpretações de texto, né? Na escola isso começa a aparecer também. Na escola, acho que é o primeiro lugar, né? Que a professora... E aí o professor, né, vai chegar para a olhar. família e vai olhar e falar, opa, alguma coisa não tá E aquela legal. criança que não consegue se comunicar, muitas vezes não entende. Eu falo como se fosse um japonês aqui, que joga ele aqui no Brasil e fala, se vira, né? Então, assim, eu não sei... me dizer o que eu quero. Eu também não estou entendendo muito bem o que as pessoas estão falando. É melhor eu ficar sozinha.
Sim. Né? Então, às vezes, essa criança ela acaba se isolando ou ela acaba tentando se comunicar de uma maneira não verbal e aí mais corporal, que é empurrar o amiguinho, que é morder, que é... Pô, ela tá tentando te falar alguma coisa, você não tá compreendendo, ela tem que fazer algum jeito de você compreender. Então, às vezes, se jogar no chão. Então, são crianças birrentas, entre muitas aspas, né? São crianças que, às vezes... fica um pouquinho mais de lado, né? E aí, se a gente não tem esse entendimento que a questão... Ele quer estar ali, ele quer socializar. Sim. Ele só precisa ser incluído, né? Ele só precisa que alguém ajude nessa comunicação, que faça, muitas vezes, até no brincar, agora nós vamos fazer isso, isso, isso. Para aquela criança, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que mostrar, eu tenho que ser mais visual, né? Então, isso você consegue incluir essa criança e seguir, né? Sim. E aí o fonoaudiólogo é primordial é uma criança que precisa de muita terapia com o fonoaudiólogo. Sim. E é isso, né? Aquela criança, naquele momento, precisa do quê? Às vezes precisa de um fonoaudiólogo que vai trabalhar a parte de linguagem, né? Sim. Em outro momento precisa de uma psicóloga, porque isso traz sofrimento, sim, né? Essas crianças que não são vistas, não são tratadas, mais para frente isso gera um monte de consequências, né? Então, piores relacionamentos, piores empregos, né? Então, a gente precisa olhar e amparar essas crianças, né? E se a gente der esse suporte, né, todo de terapia, de inclusão escolar, sim, de inclusão na sociedade, essas crianças voam, né? Elas voam. Então, o prognóstico é muito bom se a gente acode no tempo certo, né? Sim. O que é prognóstico? Traduz para nós. Prognóstico significa... como isso vai evoluir. Como essa doença vai evoluir, essa patologia, esse transtorno vai evoluir no decorrer do tempo, né? Então, vai evoluir bem, vai ficar ótimo, maravilhoso, ou sempre vai ter alguma questãozinha de linguagem, né? O que eu falo, às vezes não vai ser um escritor, mas tudo bem, às vezes até ele vai estudar tanto e vai focar tanto nisso que ele vai ser muito melhor do que a gente, sim, que teoricamente não tem um transtorno de linguagem, né? Sim. Então, acho que a gente nunca pode limitar, né? Eu acho que o céu é o limite. Né? Toda criança pode evoluir, pode chegar onde ela quiser, mas ela precisa ser olhada, ser incluída e ser amparada ali onde ela tem mais dificuldade, né? Perfeito. Carol, e a gente estava falando aqui, antes de começar, sobre o TDL e sobre autismo, que tem muito diagnóstico de autismo e pouco diagnóstico de TDL. E pelos estudos, existem mais indivíduos com TDL do que de autismo. Então, esse diagnóstico está sendo feito errado, não tem conhecimento. O que você acredita que esteja acontecendo em relação a isso? Que isso é uma questão médica, social, né? Que sim, vem acontecendo. Uma questão social importante. Eu acho que o diagnóstico de TDL ele não é feito porque as pessoas não conhecem. Né? Então, quando eu falo de TDL, muitas vezes, TDL, né? Não sei, né? E, então, assim, as pessoas que lidam com crianças precisam estudar, saber sobre o TDL, né? Não precisa fazer o diagnóstico, mas eu preciso pelo menos, né, ter ouvido falar, conhecer, para suspeitar, porque eu só faço o diagnóstico do que eu conheço, sim, né? Então, assim, se na minha cabeça qualquer criança que tiver atraso de fala e não socializar direito, porque pela comunicação ou pela falta de interesse social, eu não sei. Então, assim, se eu olhar superficialmente, tudo vira autismo. Sim. Né? Então, assim, eu preciso... Só que eu só vou fazer esse diagnóstico se eu estudar sobre o TDL. Né? Então, assim, a gente precisa estudar mesmo, divulgar conhecimento, divulgar... As pessoas precisam saber o que é para poder fazer a suspeita clínica. Né? Então, sim, a gente faz essa pergunta. Onde estão essas crianças? Uhum. Poxa, porque se eu tenho 7 a 8% de prevalência, numa salinha ali com 30 alunos, eu tenho 2 crianças ali com TDL. Sim. E muitas vezes eu falo com professores ou coordenadores de escola e falo, na minha escola nunca teve TDL, eu não sei.
Você nunca soube. Soube, mas com certeza Mas teve. com certeza teve, né? Então, por isso que a gente precisa falar mais sobre o TDL. Maravilha, maravilha. Carol, a gente já tá indo pro fim desse bate-papo, mas se deixasse, a gente ficava... A gente fica, né? muito tempo, porque você tem repertório, você estuda esse assunto, é um assunto que causa muito interesse nas pessoas, em mim, em quem assiste, né? Mas eu queria que você deixasse uma palavra de motivação ou um conhecimento mesmo, que todo mundo que esteja ouvindo a gente realmente internalize isso, que realmente leve para a vida. O que você poderia falar para os educadores, que é a grande parte aqui do nosso público, né, de pais, mães, que conhecem pessoas com algum distúrbio de comunicação? É distúrbio mesmo que fala? É transtorno. Transtorno, né? Eu sabia que tinha um jeito mais científico para falar. Transtorno de comunicação, dentro das atipias, das neuroatipias, o que você, e dos típicos também, o que você falaria para as pessoas nesse mundo que a gente vive hoje, que é tanto de inclusão, a gente tem que incluir, a gente tem que trazer todo mundo, mas isso na prática não é tão simples assim. Não, então, não é simples. O que você falaria para as pessoas para que a gente realmente, para que se torne um pouco mais fácil ou simples, se é que essa seja a palavra? Eu acho que todo mundo precisa ser incluído, né? Sim. Assim, não são só as crianças com algum transtorno do neurodesenvolvimento, né? Todo mundo tem que se sentir incluído, né? Uhum. E eu acho muito difícil mesmo, assim, os educadores, os professores têm uma tarefa muito, muito árdua, porque dentro de uma sala de aula ali, você tem pessoas diferentes, de famílias diferentes, com necessidades e demandas diferentes, e elas têm que ser incluídas, né? Então, assim, não é fácil para o professor. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre em parceria, né? Então, conversar ali, o interesse genuíno por aquela criança, por aquele serzinho ali, como que eu posso ajudar essa criança? O que eu posso fazer? Né? A minha escola tem essa e essa dificuldade. Não, tudo bem, a gente não precisa, né, ter mas o recurso que você tem ali no momento, né? Então, muitas vezes essa parceria com a família, né? Olha, eu sei que se você falar dessa maneira, ele vai entender melhor. Ou se você conseguir deixar ele sair um pouquinho, dar uma volta, ele volta melhor, né? Então, às vezes, essa parceria, né? A família sabe. O pai e a mãe, eles sabem, né, gente? Como você pode ajudar, né? E os profissionais que estão junto, né? Então, a fonoaudióloga, os outros terapeutas que estão junto também sabem te dar esses pulinhos do gato. Então, eu acho que é o interesse. Eu acho que a pessoa que tem o interesse em ajudar, né? Genuíno ali, aquele que eu quero ajudar aquela criança, de ter interesse, já o resto a gente consegue. A gente dá um jeito, às vezes não é o melhor dos mundos, mas a gente adapta, e dá tudo certo, mas é o interesse. E para ter interesse, eu acho que tem que ter amor pelo que você faz, né? Assim, então, se você gosta de criança, você tem amor ali por aquilo que você está fazendo, você vai ter interesse em ajudar, né? Então, eu acho que é isso. Maravilha. Carol, mais uma vez, muito obrigada de estar aqui, pelo seu preciosíssimo tempo. Amiga. Admiro muito você como pessoa, primeiro de tudo, como mãe, como esposa e como profissional. Por ser uma profissional tão humana com os seus pacientes, né? Que você realmente dá colo, dá mão, e realmente na medicina, mas especialmente nessa especialidade, se você não estiver junto ali com o paciente, com o professor, com o fonoaudiólogo, com o psicólogo, com o TO, com o neurologista, né? Se você não tiver olhar para a pessoa, né, para o ser humano, como você disse, fica tudo mais difícil. Então, que bom que tem pessoas fazendo isso, e que você faz isso tão brilhantemente e tão genuinamente pelos seus pacientes. Fico muito feliz. E de ter você aqui esclarecendo isso para esse público que está aqui para conhecer mais sobre esse assunto. Que bom. Eu fico muito, muito feliz pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu acho que quanto mais gente falar e quanto mais a gente ouvir, mais pessoas a gente pode ajudar, né? Eu acho que a informação, a educação é o que muda a vida aí de uma criança, né? Com certeza. Então, eu fico muito feliz, muito honrada pelo convite. Muito obrigada, viu? Conte comigo sempre. Sempre, você também. Tamo junto.
Tamo junto, amiga. Eu espero que você tenha gostado desse episódio aqui do Pod Cíntia. Para você conhecer mais o trabalho da doutora Carolina Scheffer, aqui embaixo eu vou deixar o link dela do Instagram para você seguir, conhecer o trabalho, se educar mais sobre esses assuntos. A Carol tem vídeos muito educativos ali que trazem essas informações também para chamá-la e conversar. E aqui embaixo também, para você que quer saber mais sobre os meus programas de mentoria e pós-graduação Songmaster, tem um link onde você preenche um formulário e a gente vai te chamar para fazer uma sessão diagnóstica para entender do seu negócio em educação musical, conhecer os programas e te ajudar a expandir a sua escola de música. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva para você receber todos os avisos dos nossos novos episódios do Pod Cíntia. Até a próxima!